Gente, vamos ter um papo de gente grande aqui hoje? Porque muita gente me vê aqui falando de investimento, de educação financeira, mentalidade próspera, mas esquece que eu também tenho boletos e que eu também tomei decisões que me tiraram o sono lá atrás. E uma das maiores foi o nosso financiamento imobiliário pelo Itaú. Porque na época, assinar aquele contrato de 30 anos pareceu a realização de um sonho, só que também deu um friozinho na minha barriga imenso. Será que eu fiz certo? Será que eu me arrependi? Hoje, em 2026, com o mercado do jeito que tá e com toda a experiência que eu acumulei, eu olhei pra trás e eu fiz um balanço real. O que deu muito certo e o que foi um erro que eu não repetiria de jeito nenhum. Bora falar sobre isso? E pra quem não me conhece, muito prazer, eu me chamo Carol Araújo e aqui no canal a gente fala sobre educação financeira, mentalidade, organização e dinheiro. Bom, tudo começou quando eu decidi que eu precisava do meu teto, porque eu já tinha passado por muito perrengue morando de aluguel a minha vida toda e eu queria a segurança de algo meu. E na época eu já estava morando com a minha sogra e eu queria o meu espaço, eu queria a minha privacidade. Isso é uma coisa normal. E eu lembro da euforia da gente entrando na corretora, de ver o gerente do banco falando as taxas e daquela sensação de agora eu venci, sabe? Agora vai. Mas a verdade, gente, é que no meio daquela papelada toda, existem detalhes que a gente não vê quando tá emocionado. Eu e o Bruno, a gente financiou um imóvel de 330 mil reais. E na minha cabeça, a conta era totalmente simples. Mas o banco não joga pra perder. E se você não tiver com a sua mente, com a sua estratégia blindada, o seu sonho vira um pesadelo rapidinho, assim, ó, num estalar de dedos. E o primeiro obstáculo que eu enfrentei foi entender o custo efetivo total. Porque o gerente te fala uma taxa de juros bonitinha, mas quando você soma seguro, taxa de administração, correção, a parcela dá um pulo assim, ó, gigantesco. Eu lembro que nos primeiros meses eu olhava para o saldo devedor e parecia que ele não baixava nunca. Isso gera uma ansiedade enorme, gente. Você paga e parece que tá devendo a mesma coisa. E aí foi aí que eu percebi que se eu não tivesse um controle rigoroso, eu ia ser escrava daquele financiamento pro resto da minha vida. Claro que a nossa ideia sempre foi amortizar desde o início, só que mais pra frente. Até porque a gente não tinha nada dentro de casa. A gente teve que comprar tudo de novo, tudo novo. E o dinheiro que a gente tinha não dava para pagar tudo à vista. Mas calma, que eu já vou chegar nessa parte. E, gente, agora é onde o filho chora e a mãe não vê. Porque na hora de fechar o contrato, a gente foca sempre na parcela. Mas e as taxas? A escritura, o ITBI, a documentação. É uma bufetada de gasto que ninguém te avisa antes. A gente até sabia, eu e o Bruno a gente até sabia, mas não sabia ao certo os valores, quanto que ia ser. Então, a nossa reserva de emergência, que a gente levou um tempão para montar, quase sumiu toda com a papelada só nessa brincadeirinha aí de documentação. E esse é o meu primeiro alerta para você. Não haja na emoção, se organiza antes. Coloca ali tudo na ponta do lápis, porque o custo de vida vai aumentar e muito quando você mudar. Porque na teoria é tudo lindo, mas na prática o negócio aperta. Até mesmo para quem recebe um pouco acima da média, que é o nosso caso. Porque, infelizmente, a gente tem que viver sempre abaixo do nosso salário. Nunca, nunca comprometer a nossa renda mensal toda com custo de vida. Jamais. E foi nesse momento de sufoco, vendo ali a nossa reserva indo embora, que eu entendi que a gente precisava de um controle de ferro, de um controle forte. Eu já tinha tentado fazer várias planilhas e nenhuma dava certo. Vocês não estão entendendo. E para você ter uma noção, a nossa parcela do financiamento é de aproximadamente aí R$3.400 por mês. E a nossa renda mensal varia aí entre uns 15 mil, 20 mil reais, dependendo do mês. Então a gente respeita a regra de ouro, que a parcela nunca pode passar de 30% do que você ganha. Só que na época, a gente não ganhava isso. A nossa renda foi aumentando no decorrer dos anos com as nossas outras rendas e com a renda do Casal Investe, que hoje é Carol Araújo. Então por aí você já sabe que a gente agiu na emoção purinha, contando com a sorte, literalmente. E eu não recomendo isso, juro. Porque nesse meio tempo a gente teve que ralar o coco o dobro do que a gente já ralava. Só que agora, com dívida nas costas, que é muito pior. E foi aí que eu consegui
acertar a mão na planilha e criar uma ferramenta de guerra, literalmente, que hoje é a nossa planilha financeira 2026, toda automatizada, fácil de mexer, prática para o nosso dia a dia. E se eu não tivesse conseguido criar essa planilha, eu já teria perdido meu sono faz tempo, com certeza. Para você ter noção, eu cheguei até a comprar a planilha dos outros, mas não é a mesma coisa, sabe? Eu consegui unificar tudo o que uma pessoa precisa para se organizar no mês de uma forma prática, de uma forma rápida, porque a gente sabe que a vida é corrida demais, gente. A gente tem um monte de coisa para fazer, é filho para cuidar, é casa para limpar, marido para amar, então a gente precisa de praticidade no dia a dia, no nosso dia a dia. E é justamente isso que essa planilha faz. Ela me mostra exatamente até onde eu posso ir sem quebrar. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você baixar assim que terminar esse vídeo. Confia, porque vai ser o melhor investimento que você vai fazer hoje. E sem contar que ela é mais barata que uma Coca-Cola de 2 litros. Então, só vai, meu amigo. Outra coisa, eu me empolguei. Quem nunca, né? Pra quem não tinha nada, eu quis comprar quase tudo de uma vez. Hoje, com a cabecinha que eu tenho em 2026, eu não faria isso. Eu teria comprado aos pouquinhos. A gente não precisa ter a sala pronta, completa, na primeira semana, entendeu? Então, a gente escolheu uma casa de 3 quartos, que são 2 quartos e uma suíte, na verdade, porque a gente quer ter 3 filhos no futuro, mas a intenção principal era ter esse nosso escritório. Eu queria sair do CLT e eu queria começar a empreender aqui na internet 100%. E ter uma casa acessível foi bom porque os aluguéis de sala comercial, eles estão no olho da cara. O pessoal perde a noção, fica fora da casinha. Mas já fica o aprendizado. A casa é grande pra gente hoje e o custo de manter isso também é grande, porque se você for ver, só o meu quintal é praticamente um apartamento aí onde mora um monte de gente. Então ter alguém para te ajudar ali de 15 em 15 dias já é um custo. Aí entra luz para poder suprir tudo dentro de casa, é bomba, é chuveiro quentinho, é ar-condicionado em praticamente todos os quartos e na sala, pressurizador, máquina de lavar, luz para tudo quanto é lado, porque eu odeio escuridão. Enfim, é um gasto tremendo. Fora as outras coisas. E isso tudo a gente precisa colocar na ponta do lápis antes. Então pensa bem, antes de escolher o seu lar, pensa no seu futuro, mas pense na sua realidade agora também. Não faz que nem a gente fez de pensar lá na frente, porque a gente quer ter 3 filhos, por isso e por aquilo. Pensa também no futuro, mas também pensa na sua realidade hoje. E também tem o lado que ninguém mostra na internet. Porque a casa parece linda, novinha, né? Parece ali impecável. Mas quando você mora é que os problemas aparecem, já dizia minha mãe. É infiltração, é rachadura. São coisas que a gente não entende nada. Quando a gente vem olhar a casa junto com o corretor, nossa, que linda, bau, bau, bau. Depois que tu entra, meu amigo, que tu vê as coisas. E, pô, a gente pagou caro, sabe? Então a gente espera um troço direito, mas a realidade é totalmente outra. Então, mais uma dica pra você, caso você tenha condições ou queira aí juntar mais um dinheirinho pra poder contratar um engenheiro para avaliar a casa antes de fechar seria ótimo. Então, se você puder, junta uma grana para isso, porque é melhor você gastar agora do que ter a dor de cabeça que a gente está tendo, mesmo com o seguro e mesmo com a garantia de 5 anos. Porque é uma situação muito chata, gente. Muito. São R$ 3.400 todo mês saindo do nosso bolso para ter esses problemas. Não, eu fico mega chateada com isso. E nesse meio tempo, muita gente me pergunta se eu deveria ter ido morar de aluguel por um tempo. E pensando hoje, talvez fosse uma boa pra gente juntar, assim, mais dinheiro e comprar os móveis todos à vista, com calma. Ver essa questão do engenheiro. Porque na época, a gente estava no início da nossa jornada como casal investe. E a experiência que a gente tem hoje não se compara com a de lá de trás. Mas te falar, eu não me arrependo de ter comprado a minha casinha de jeito maneira. Ter o meu cantinho traz uma paz que o aluguel não te dá. Sério. E fora que se a gente ficar esperando sempre juntar mais dinheiro, sempre esperando algo, as coisas nunca acontecem. E para quem não é rico, esperar é luxo. Esperar é luxo, gente. Eu sou a favor do pobre, sim, comprar a casinha dele. A gente merece ter dignidade, ter o nosso canto para chamar de nosso. Mas o meu recado para você hoje é: faça com estratégia. Não abra mão da sua reserva de emergência antes de entrar no financiamento.
Ah, eu vou tirar só um pouquinho, Carol. Não tira. Vai por mim. A nossa paz vale muito mais do que qualquer coisa. Deixa a sua parcelinha dentro dos 30% da sua realidade. Se fosse hoje, eu teria comprado uma casa menor? Talvez eu teria comprado. E com a parcela em torno ali de uns R$ 1.500 a R$ 2.000. Eu também veria possibilidades do Minha Casa Minha Vida antes de ter visto com o Itaú ou outros bancos, porque o custo é bem menor pelo caixa, né, pela caixa. Então sempre olhe as ofertas do Minha Casa Minha Vida, porque na época essa nossa casa não se enquadrava no Minha Casa Minha Vida. Então a gente podia ter escolhido uma casa mais barata, uma casa menor? Podia. Ou talvez não. Mas essa foi a nossa escolha e eu sou muito feliz em ter a minha casinha própria, mesmo financiada pelo Itaú. Então, faça com sabedoria antes de comprar qualquer imóvel. Eu vou deixar um checklist aqui na tela para você printar e já passar para o seu notas do seu celular dos prós e dos contras de financiar um imóvel. Agora me diz você está planejando comprar sua casinha ou você já está no meio de um financiamento louco e o saldo devedor não baixa de jeito nenhum? Comenta aqui embaixo, minha casa, para eu saber que você chegou até o final do vídeo e para eu te conhecer um pouquinho melhor. Não esquece de baixar a planilha e assistir esse vídeo aqui do lado sobre como montar sua reserva de emergência sem sufoco e com pouco dinheiro. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e prosperidade para você!